Glória a Deus, aleluias. Estamos iniciando mais uma live para a glória e louvor do nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe a todos que estiverem participando, que Deus abençoe a todos que colaborarem aí conosco. Louvado seja Deus por cada um dos irmãos, por cada um que vai estar aí acessando, assistindo. Louvado seja o Senhor. Antes de já convidar o pastor Adilson, quero fazer uma oração neste momento. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha falar conosco. Louva ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos preparado, que o Senhor tem nos dado para aprender mais do Senhor, para aprender como fazer melhor a Tua obra, como, ó Pai, trabalhar para o Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus e Pai, que toda honra, toda glória seja dada a Ti, para a Tua honra e Teu louvor. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Bom, já quero estar convidando o pastor Adilson para participar conosco, estar falando conosco essa noite. Glórias a Deus pela vida dele. Louvado seja o Senhor por cada um dos irmãos que estão entrando aí para participar. Paz do Senhor, pastor. Amém, meu querido, a paz. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Oh, glória, maravilha, Jesus. Hoje vai ser um dia muito especial, nós vamos aprender algumas estratégias aí sobre fazermos evangelismo, e ninguém melhor do que o senhor, que é o nosso secretário, que Deus tem usado aí para administrar essa área de evangelismo da região, né? Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Eu agradeço por de ter aceitado aí esse convite tão maravilhoso para falar conosco sobre esse tema tão importante, né? O senhor vai estar falando sobre as estratégias, e antes do senhor falar, eu queria ler um texto da palavra do Senhor que diz o seguinte: qual entre vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o custo do empreendimento, avalia se tem recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciados alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplarem inacabada zombam dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Então aqui o texto fala justamente sobre isso, sobre planejamento. O senhor vai falar conosco nessa noite sobre estratégias, que são planejamentos para nós realizarmos aí a obra do Senhor. Não é a construção de uma torre, mas é muito mais importante que a construção de uma torre, porque é o evangelismo. Então, se para construir uma torre a gente já teria que planejar uma construção, quanto mais fazer um evangelismo, né? Então, louvamos a Deus do Senhor falar conosco aí sobre esse tema tão importante. Então, eu já convido todo mundo que está assistindo a live, tem um aviãozinho aqui do lado. Utilize esse aviãozinho, compartilha para o maior número de pessoas que você tem. Aproveita aí, pega papel, pega caneta, pega a Bíblia, pois tenho certeza que nós vamos aprender bastante coisa da palavra do Senhor. E se alguém tiver alguma pergunta, conforme for o pastor Adilson falando, você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, do lado do espacinho de comentar tem um pontinho de interrogação. Escreve nesse quadradinho, que daí eu vou estar olhando, e as perguntas que tivermos aí, conforme tiver tempo, vamos estar passando para o pastor, e o pastor vai estar respondendo aí os questionamentos. Então aproveita esse quadradinho que tem do lado do comentário, está escrito comentário, 3 pontinhos, vem o quadradinho com a interrogação. Clica nesse botãozinho, nesse quadradinho da interrogação e façam as perguntas à vontade. Bom, pastor, deixa eu já passar para o senhor estar falando, que eu já falei demais. Falou não, rapaz, está muito bom. Bom, queridos, a paz para todos os abençoados e abençoadas que está aí junto conosco, né? Porque quando nós nos reunimos, aprendemos uns com os outros, né? Então, hoje nós gostaríamos de estar falando a respeito de estratégia na área de evangelismo. Como disse o pastor Francisco, é uma realidade, é um projeto, é planejamento, né? Rick Warren, ele fala o seguinte, nos seus livros, eu acho que uma igreja com propósito. Ele diz o seguinte:
nessa questão de evangelismo. Ele fala que quando um pescador ele vai para a pesca, ele tem que saber que tipo de peixe ele vai pegar, mas para isso ele tem que ir com a vara certa, a linha certa, a isca e o anzol, para que ele possa pegar o peixe que ele quer, né? Geralmente Meu, os bons pescadores fazem isso, né? Então, o evangelismo é estratégia mesmo, Pastor Francisco. aleluia. E o interessante é que a questão da palavra evangelismo, o evangelismo ele é um método pelo qual o cristianismo tenta encaminhar os homens e mulheres para Cristo. Esse é o concreto, né? Evangelismo, eu fiz algumas anotações para estar passando para todos os abençoados que estão aí conectados conosco. Evangelismo é muito mais do que isso, do que eu estou dizendo na questão de tentar encaminhar homens e mulheres para Cristo. É um esforço por meio de confrontação. Quando eu meditava nessa questão, realmente é um confronto. É saquear o inferno. Por isso que a gente precisa ter excelentes estratégias. E não só uma, inúmeras estratégias, né? A questão da definição da palavra evangelizar, evangelizar é anunciar a Cristo no poder do Espírito Santo. Eu achei interessante. No poder do Espírito Santo. E aí, glória a Deus. E deixando o resultado para Deus, né? Porque aí o resultado é coisa linda, né? O nosso tempo, ele se torna pouco, né? Quando nós falamos de evangelismo, o evangelismo ele está ligado a missões, e cada missionário que ele tem essa chama acesa na área de evangelizar, de proclamar, a sede, a fome da palavra, por causa justamente das estratégias que vêm. O evangelista, todos os dias, quando ele está em oração, vem novas estratégias. É algo lindo. Então, evangelizar, eu fiz uma colocação, é o choro de Jesus em volta a uma cidade condenada. Uau. Quando Jesus viu Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chorou. 2 episódios que falam que Jesus chorou. Esse episódio de quando ele viu Jerusalém, uma cidade condenada, uma cidade que precisava ser impactada, e quando ele ressuscitou Lázaro, né? Jesus chorou antes, quando chegou no túmulo. Mas esse episódio é evangelizar. Nós, cada um de nós temos que sentir essa mesma dor. Olhar para nossas cidades, olhar para o nosso país e ver o quanto está precisando ser evangelizado e sentir a dor. A gente vê a humanidade, muitos caminhando passos largos ao inferno. Então, evangelizar é comparável quando Jesus olha para Jerusalém e chora. Jesus chorou por Jerusalém por amor àquelas almas. Então, isso é evangelizar. Evangelizar, Salmo de número 142, versículo 4, diz que é adotar uma alma. É power. Meu Deus. Evangelizar é tão interessante, é alvoroçar e perturbar o mundo. Atos capítulo 17, versículo 6 e versículo 7. É
perturbar o mundo. Fazer como o apóstolo Paulo, como Silas, eles perturbaram o mundo. Isso é evangelizar. Que coisa linda, hein, pastor? Só para concretizar essa questão do evangelizar, isso é tremendo, sabe? Gente que é evangelista, a gente fica, meu Deus, anestesiado. Evangelizar é o amor pelas almas, como fez John Knock, né? Nosso pai lá atrás. Sim. Lá na Escócia, ele chegou a um ponto de dizer: dá-me a Escócia ou eu morro. Meu Deus. O amor pelas almas. O amor. Tremendo, né? Que coisa linda, pastor. E eu aí complementaria uma palavra minha, né? Eu diria que é o desespero, que o evangelizar é o desespero de uma mãe e de um pai quando ele perde um filho. Quando perde um filho, está perdido e ele está à procura desse filho. Eu tive uma experiência quando a minha filha tinha 6 anos de idade. Ela estudava no jardim, já iniciando primário. Eu levava, buscava todos os dias. E um belo dia, quando eu fui buscar, levei ela para a escola. E à tarde, quando eu fui buscar, cheguei na escola, não estava na escola. Aí me deu desespero. Aí entrei dentro da sala e procura com os professores, e ela falou, olha... E aí teve uma professora que disse assim, mas parece que eu não vi essa menina hoje. Eu não vi essa criança. Pastor. O desespero bateu. Sim. Corri para casa, cheguei em casa, nada. Falei, meu Deus do céu. Foram 2 horas. Santo Deus. 2 horas de desespero, eu e minha esposa. Aí depois descobrimos que um pai, no caso, foi buscar a filhinha dele, a filhinha amiga da minha filha, morava perto de casa e o pai trouxe. E o pai, descuidosamente, não nos avisou. E ela estava pertinho de casa, umas 3, 4 casas. Mas foi um desespero imenso. Eu imagino. Então, hoje digo eu assim, consigo imaginar, pastor. evangelizar é o desespero de um pai, de uma mãe, por um filho que está perdido. Então, a gente tem que sentir essa dor, para a gente olhar para uma pessoa que ele está nas drogas, uma pessoa que ele está sem Jesus, e a gente sentir a dor dele. Sim. E fazer de tudo para resgatar. Fazer conforme diz Provérbios 24:11. Livros que estão destinados à morte, os que são levados ao matadouro, se puderes. Meu Deus, pastor. Tremendo, né? Tremendo. É um sentimento que a igreja tem que resgatar, né? Esse desejo de ver almas sendo libertas, né? Tem que resgatar dia após dia, não que esteja perdido, mas é uma guerra, né? Nós ficarmos com os nossos desejos, a nossa vida bem organizada e sair para fazer o evangelismo, porque não é fácil, né? Não. Realmente não. Bom, então, é mais uma introdução, expressando o que é realmente o evangelismo, o que é evangelizar, né? E é uma missão, na realidade, não somente do pastor, né, ou do líder que está ali. Quem pode evangelizar? Quem deve evangelizar? Desde o novo convertido, desde aquele que já entregou a vida para Jesus, ele já deve entrar nessa missão. O próprio Jesus, a própria palavra diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então, é uma missão de toda a igreja. Evangelizar. Meu Deus, forte, hein, pastor? Mas aí, pastor, nós temos um fator importante, que até eu gostaria de
de estar comentando. Assim, hoje nós estamos vivendo essa pandemia, essa situação que não somente o Brasil, mas o mundo passa por isso. E lá atrás, digamos, alguns anos atrás, ou meses atrás, né? Então, a gente tem uma estratégia traçada. A igreja tinha uma estratégia traçada, porque até então não pensávamos numa situação como estamos vivendo hoje. Sim, Então, o que que acontece? Hoje, a gente já tem que pensar em estratégias, porque voltar ao normal, o novo normal, que já se dizem na mídia, né, que depois disso nunca se voltará ao normal, nós vamos ter que viver o novo normal, sim, e esse novo normal vai exigir da igreja estratégias mais ainda. Veja bem, 2020, um ano do milagre, um ano que realmente nós estávamos entrando com tudo, né? E estamos aí, realmente é o ano do milagre, estamos vivendo isso. Até eu mencionei recentemente em uma live, dizendo o seguinte, que quando Deus colocou este tema ao pastor Onésimo, né, Deus, como é o sabedor de tudo, ele é soberano, ele com certeza já sabia do que viria para nós, que nós precisaríamos mesmo desse milagre, sim, né? Então, assim, 2020, 2020 nós entramos com estratégia para a nossa região, uma estratégia muito linda, sim. que no mês de março que passou, nós estaríamos iniciando a campanha Oikós para salvar uma vida. Sim, era o projeto, né? Isso. Planejamento. Distribuímos os cartões de oração, todos os campos com os cartões visita, e a gente já começamos a orar, né, até no final de fevereiro, né, muitos campos já fizeram até a entrega dos cartões visita, os cartões de oração, porque era e é um projeto muito lindo, né? Sim, E aí, assim, isso, esse mesmo, pastor. Perfeito. E aí, assim, esse cartão oração, gente orando, intercedendo por vidas, né? Tem aí até 10 nomes, mas as pessoas ficavam à vontade de estar orando por pessoas que ainda não eram alcançadas, sim, ou afastadas dos caminhos de Deus, né, do Senhor. E no mês de abril seriam os nossos cultos temáticos. Isso, perfeito. E os nossos cultos temáticos, né, que seriam 4 domingos, sim. então já entramos nessa questão aí dos nossos cultos não estarem sendo presenciais. Então, digamos assim, não foi possível. Então, era já uma estratégia power. Meu Oh, Deus, estava tudo caminhado, né? Bom, e o que fazer? Nós temos que pensar em outras coisas. sim, Então surgiu rapidamente, né? Alguns teve que aprender meio que na marra. Eu já venho 10 anos de rádio, então já tenho uma certa facilidade, fazendo as lives pela rádio. Na igreja não fazia, até sim, então. Mas aí a gente pôde ver um meio para evangelizar, que vai ser o novo normal, sim. agora para frente, que acredito que muitas igrejas vão adotar esse método, inclusive eu. Já estamos aí nos preparando, comprar uma câmera, comprar algumas coisas para Tem que qualificar, investir, né? porque é o meio de nós evangelizarmos.
né? Então, a questão hoje presencial, aquele estratégia de estarmos convidando as pessoas para os cultos temáticos, de ganharmos vidas mesmo para Jesus, então não pôde acontecer. Sim. Mas nós, como igreja, nós temos um mecanismo muito importante, que são as redes sociais. É o que nós estamos fazendo hoje. Aproveitando as Isso, oportunidades, né? e isso, na realidade, é uma oportunidade. Então, veja bem, eu me lembro, hoje, por exemplo, as lives que fazemos, via WhatsApp, mensagens que você envia para as pessoas. Eu me recordo, já faz alguns anos, uma jovem, ela, ela pegou o seu celular e tal, e ligou para uma pessoa, colocou o celular ali ligado e pegou o violãozinho e começou a cantar um hino. E ela cantou um hino muitíssimo conhecido, Quero que valorize o que você tem, e cantou o hino todo. E ela ligou para uma pessoa. Na realidade, foi até de um telefone fixo que ela fez isso. Faz Olha alguns aí. anos. E aí, quando ela terminou de louvar, ela pegou o telefone para falar com a pessoa. Oi, fulana. Para surpresa dela, não era a pessoa que ela achou que tinha ligado. Uau! Era uma pessoa da cidade, que até então ela até conhecia, mas ela ficou desesperada porque essa mulher até então ela não tinha ainda o encontro com Cristo e a família tinha um certo resistência, mas porém esse louvor, quando ela foi falar com a pessoa estava pronto, a pessoa estava chorando. Olha só, meu Deus. Resumindo, toda a família foram para a igreja Que coisa através linda. de um louvor. Olha aí. Aquela adolescente, na realidade, o próprio Espírito Santo encarregou de fazer isso aí. Sim. Então, métodos para evangelizar, pastor Francisco, coisa linda, é um atrás do outro. Sim. Então, o que a gente tem que pensar agora em meio à pandemia, em meio à situação? Vamos usar o mecanismo que temos. Uhum. No individual, eu começo a pensar aquela mulher que Jesus evangelizou ela lá no poço, aquela samaritana. Foi individual. Sim. Ela ficou tão impactada que ela ganhou uma cidade. Ela saiu dali e falou: olha, eu encontrei um homem que, olha, ele me falou algo que é tremendo. Ela ganhou Samaria para Jesus, né? Sim. Então, e outros que foram evangelizados individualmente. Então, evangelizar é coisa linda. Às vezes as pessoas pensam que evangelismo é apenas aquele um de porta em porta, tal, entregando folhetos, mas às vezes esse evangelismo individual, de você ligar para a pessoa, de você conversar com a pessoa um período, o efeito é muito maior, né, pastor? É isso mesmo. Você falando em folheto, eu estava vendo uma reportagem aonde surgiu o coronavírus, aí, o Covid-19, lá na China, lá na cidade. Aconteceu um fato tão interessante, os evangélicos, os cristãos, eles tomaram a atitude de distribuírem máscaras Olha aí. para o pessoal. Eles distribuíam máscaras e folheto. Ó, aí.
Eles entregavam máscara para as pessoas e entregavam também um folheto com conteúdo bíblico, meio pandemia, Aí, evangelizando. Então, meu Deus. E temos num país de estratégia. perseguição religiosa, né? É, eu estava assistindo a sua live com o moço lá do Vietnã, Natan? Nathan. O que nós vivemos hoje, na questão aqui da quarentena, né, ele deixou bem claro, questão hoje, nós não conseguimos ir à igreja, temos certas dificuldades. Os países que são fechados para o evangelho, eles já vivem isso no dia a dia. Sim. E estão ganhando almas para Jesus. A igreja primitiva, que foi uma explosão de vidas cada dia, eles não estavam no templo, até porque nós somos igreja, né? Eles não Sim. estavam nos templos, estavam nas casas, famílias reunidas. Então, nós temos que evangelizar. A oportunidade de evangelizarmos a família, tá certo? Que a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua pátria, mas não podemos cessar de falar, Com não é isso? certeza. Temos que aproveitar a oportunidade. Mas fique à vontade, pastor. Se tiver alguma Então, pergunta, aqui na igreja, nós, principalmente quando são os cultos de missões, nós sempre falamos sobre alguma coisa relacionado a fazer missões, a obra, né? E algo que a gente sempre fala é sobre a igreja missional. O que é a igreja missional? A igreja que ela compreende que além de investir em missionários, auxiliar missionários, enviar também, se tiver possibilidade, mas é aquela uma que compreende que nós somos o missionário dentro da nossa cidade, dentro da nossa realidade, né? Que às vezes nós ficamos focados em missões, claro que tem que focar, claro que tem que ter, né? Mas esquecemos de nós, né, pastor? Justamente aquela frase, porque o pastor faz, o líder faz, o assessor faz, fulano faz, né? E na verdade tem que ser nós também, né? Todos, né? perfeitamente. É bem isso mesmo, né? O que você já está fazendo, digamos assim, de instruir a igreja local, né? É um meio também de você levantar vocacionados, Então, não é isso? sim, Você levantar vocacionado de pessoas ter amor a missões. É amor a missões, no dia do amanhã, essa chama está tão acesa, é que nem a questão do Natan. O Natan contando a sua história, fazendo enfermagem, tendo o seu trabalho secular naturalmente, mas chegou uma hora, foi embora. Mas por quê? Essa chama foi plantada na igreja local. sim. Isso é bacana, né? E um detalhe, pastor, você falando a respeito da igreja local, né? Mesmo eu morando em uma cidade pequena, minha cidade é uma cidade pequena, né? Uma cidade bem pequena. Mas, no entanto, a gente vê quantas pessoas que precisam serem alcançadas. Quantas? Eu sou presidente da Ordem dos Pastores da cidade. Toda semana, sou procurado por alguém para internar um moço, uma moça, porque as drogas estão destruindo. Meu Deus. Então, é terrível, né? Mas a gente tem obtido vitória, Olha aí, glória a Deus. fazendo o evangelismo local, trabalhando, implantando. Veja bem, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu estou há 12 anos aqui já.
há uns 5, 6 anos atrás, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu levantei para orar e ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim, pegar o carro e ir para a avenida. Veja bem, a minha cidade é pequenininha, é pequena. Dependendo do dia, e estava muito frio, era mês de julho, é difícil de encontrar até os cachorrinhos na rua, porque eles vão se agasalhar também. Mas o Espírito Santo falou forte comigo. E essa área de missões, de evangelismo, está no meu sangue. E aí, então, obedeci à voz do Espírito Santo, me agasalhei, entrei dentro do carro e fui para a avenida. Peguei o início da avenida e estou subindo. Eu encontrei apenas uma pessoa. Olha aí. E essa pessoa estava se drogando. E eu conhecia a pessoa. Cidade pequena, todo mundo se conhece. E eu não tive a voz do Espírito Santo de dizer assim, ó, vai lá, evangeliza o moço. Eu só obedeci. Eu baixei o vidro do carro, olhei para ele olhou para mim. O meu olhar impactou. Olha. Eu voltei para casa, confesso que eu não consegui dormir. 7 horas da manhã, quando eu estava saindo para ir para a rádio, o moço estava no portão da minha casa. Olha só. Pastor, foi algo assim lindo. E aí ele disse para mim, pastor, eu preciso da sua ajuda. Meu Deus. E aí, então, claro que o primeiro passo, você vai falar do amor de Jesus, claro, mas essa pessoa precisa de um tratamento. Sim. Ele Independência. falou, eu preciso de ajuda, eu quero ser internado. 7 horas da manhã, no portão da minha casa, já liguei para uma clínica, um amigo, e já falei para ele, falei, olha, só que eu preciso levar ele hoje, enquanto ele estava decidido. Levei para a clínica, esse moço, pastor, fez todo o tratamento, 1 ano praticamente, hoje está 100% restaurado, casou-se, construiu uma família, está no seu trabalho, estruturado, pregando a palavra de Deus. Olha que coisa linda. É um meio que Deus... A gente não pode perder a oportunidade de ouvir a voz do Espírito. Sim. Sim, às vezes a gente fica tão preocupado com coisas, tal, né? Mas é aquilo que o apóstolo Paulo falava sobre gemer dores de parto, né? Que tem coisas que são difíceis, igual o senhor sair no meio da noite, no frio. Deus. Sabe-se lá quem encontra na rua, né, pastor? O que vai encontrar Pois é. com tudo isso, apesar de ser uma cidade pequena, mas às vezes de cidade grande, porém você entender o chamado do Senhor, né? O momento que Deus está falando, né? Isso mesmo. Pastor, que coisa linda. Sobre a questão de missões local, pastor, assim, dentro do ambiente da igreja, por exemplo, porque aqui tem bastante gente assistindo que são membros de igreja. Eu já vi ali igual a Cláudia, filha do finado pastor Adolfino, pastor Júnior também, eu vi que está assistindo, tem a nossa assessora de evangelismo aqui que está assistindo, e muitas outras pessoas, líderes das igrejas, que eu vejo, sim, de Uraí também. O que o senhor poderia nos aconselhar sobre essa questão do evangelismo, principalmente agora nessa questão da pandemia, que as coisas estão voltando ao normal aos poucos, pelo menos aqui na nossa cidade. Nós já estamos tendo culto, já estamos podendo reunir, não aglomerar, mas reunir, entrando nesse novo normal que vai acontecer uma hora. Qual estratégia que o senhor acha interessante assim para a igreja começar a adotar nesse novo normal que uma hora vai acontecer? Seja nesse mês, quem ainda está com a igreja fechada, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Qual estratégia que o senhor nos aconselharia, assim, nos daria?
Pois bem, hoje mesmo eu estava falando com a minha líder do louvor. Uma das estratégias que a gente precisa, porque é essa a questão, não podemos deixar de evangelizar, de falar do amor de Sim, Deus. sim. Então, assim, os nossos idosos não estão participando dos cultos nas igrejas que já estão tendo culto presenciais. Não estão podendo. Pelo menos na minha região, os nossos adolescentes e crianças também não. Só acima de 18 anos de idade aqui no meu Nossa, município. Então, nós temos uma estratégia que é fortalecimento para esses que não estão indo para a igreja e um método também para os vizinhos que estão ali próximos. hum, Então, os nossos músicos, não um número grande, mas é um grupo pequeno, os músicos, eu quero estar junto, nós vamos nas casas dos idosos, nós vamos nas casas desses irmãos, vamos nas casas dos nossos jovens e adolescentes, e nós vamos fazer como uma serenata. Já é um meio de evangelizarmos também os vizinhos, as pessoas que sim, estão próximo a ele. Vamos fortalecer os nossos irmãos que não estão conseguindo a igreja, porque, rapaz, é complicado. Eu recebo ligações dos irmãos que não podem ir à igreja chorando, pastor, quando vai voltar? Então vamos aproveitar essa oportunidade. O vizinho da esquerda, da direita, da frente, que não são evangélicos, eles vão ouvir nós louvando. Eu vou fazer como um culto, uns 15, 20 minutos ali na rua, que eu não vou entrar na casa, portãozinho fechado, pegar um sábado à tarde ou um domingo, e nós vamos fazer várias casas, um culto relâmpago, né? olha Com aí. louvores e uma rápida palavra e demonstrar esse amor da igreja para com os membros que estão ali e com os vizinhos, trazer uma palavra de autoestima. Porque nesses dias de pandemia, a ansiedade está tomando conta. Sim, E aí é um meio da gente estar falando de Jesus, né, e trazendo paz aos corações dessa pessoa. Esse é um dos pontos estratégicos que a gente vai estar já aplicando já esse final de semana aqui. Tá? olha aí. Então, o que que eu aconselharia os irmãos? Da mesma maneira, se vocês tiverem a disponibilidade de fazer isso, façam. Eu vi uma estratégia que você teve, que eu achei muito bacana, de ir à igreja para a rua, nos carros, né? Proclamando o nome de Jesus. Sim, Não deixa de ser um evangelismo. A sim, igreja se tornar conhecida, né? Muitas pessoas, eu todos os dias sou procurado. Um pouquinho antes de nós iniciarmos a live aqui, eu estava falando com uma pessoa, a mensagem dela é: pastor, eu estou angustiada. olha aí. A situação que nós estamos vivendo tem levado muitas pessoas à ansiedade. Uhum. E este é o momento da gente estar socorrendo com uma palavra, porque hoje ainda nós não podemos ir lá, abraçar ou visitar, estarmos dentro das casas, Sim, ou irmos à praça e ainda não, para não aglomerar. Então, um método é pequenos grupos, um longe do outro, com máscara. Quem vai cantar não tem problema, tira a máscara ali no momento, canta, faz um louvor e bora. meu Deus, então, é justamente por isso, porque aqui nos últimos 4 anos, nós sempre fazemos sopões evangelísticos, né? Alguma coisa assim que a gente prepara na igreja, e aí vai no bairro mais carente e faz essa entrega, mas agora não pode ter aglomeração, você não pode
ter nada, por causa de aproveitar o frio. Principalmente nós sempre fizemos na época, principalmente do frio, entre maio até aí agosto, setembro. Esse período nós sempre fizemos isso. Então, por isso que eu estou perguntando para o senhor, porque essa dificuldade que você não pode ter contato, mas o evangelismo, na maioria das formas que nós pensamos, você precisa ter o contato. Então, é justamente essa questão que o senhor está falando do culto relâmpago, né? Aqui o Ministério Caróis, eles fazem isso, estão fazendo já, 2 domingos fizeram. Eles foram na casa do pessoal que não está conseguindo vir de idade, que tem criança pequena. Aqui o prefeito não proibiu. Ele deixou a responsabilidade para as igrejas poderem tomar cuidado, mas não proibiu. Então, a igreja proibiu. Nós, a igreja, colocamos a regra de 8 anos para baixo, porque daí não consegue ficar com máscara, não para quieto na igreja, criança não fica quieta, né, pastor? É normal toda criança querer andar e brincar e conversar. Então, nós colocamos isso. Com isso, muita gente não consegue vir nos cultos de idade, não consegue vir. E aí a gente tá fazendo essa estratégia também aí, o grupo aí, de fazer esse evangelismo, né? Ótimo. Mas aqui a missionária Daina perguntou aqui atrás, quando o senhor comentou da oportunidade que o senhor aproveitou de ir na avenida, lá andar a avenida, ela perguntou, quando a pessoa perde a oportunidade de falar para alguém, falar de Jesus para alguém, tem alguma consequência na pessoa que perdeu essa oportunidade? Principalmente para a consciência, né? Porque, veja bem, digamos assim, você teve a oportunidade de falar do amor de Deus para essa pessoa e daqui a pouco você ouve a notícia, que nem na minha cidade não faz muito tempo, mataram um moço conhecedor da palavra e veio a óbito. E assim, eu não deixei de falar do amor de Deus, sempre falei. Mas a vida é feita de escolhas, é o livre-arbítrio, né? Mas, digamos assim, talvez alguém que não falou ficou com a consciência pesada. Puxa vida, se eu tivesse falado. Talvez se tivesse falado, aconteceria o mesmo que aconteceu comigo. Não vimos resultado. Ou, quem sabe, né, teria sido impactado com a palavra, mas a pessoa, quem vai ficar com a culpa, a própria consequência é a própria mente. Entendi. Espiritualmente assim falando, seria mais mesmo a consequência da própria pessoa. Sim. A mente, né? Sim. Outra pergunta, pastor, o senhor acredita que o bom testemunho seria algo essencial no evangelismo? Opa! A Bíblia deixa bem claro, né? Sobre o nosso testemunho, fala mais alto, né? Bem nítido isso. O nosso testemunho, na realidade, digamos assim, só uma comparação. Quando eu passei 3 horas da madrugada, se eu fosse uma pessoa de má índole, de mau caráter, aquele camarada que me enxergou ali, ele me viu, talvez, você acha que ele me procuraria no outro dia? Não. Por causa justamente da questão do caráter, da índole. Então, o bom testemunho, às vezes, não precisa nem falar. Atitudes, gestos, testemunhos, fala mais alto. Sim. Entendeu? Então, assim, o bom testemunho sempre vai prevalecer. Pessoas vão para a igreja, muitas das vezes, por causa da mudança daquela pessoa. Aqui na cidade, eu achei interessante um fator. Eu cheguei num comércio um determinado dia e a pessoa fez uma pergunta para mim que eu, no princípio, até assustei. A pessoa disse para mim assim, o que o senhor está fazendo na cidade? Na hora você pensa, o que será, meu Deus? Será que é demônio? Ou o que está acontecendo, né? Eu olhei para a pessoa, tipo assim, oi?
o que o senhor está fazendo na cidade? Eu falei, eu não entendi. As pessoas estão indo tudo na sua igreja. Eu falei, Uau! mas não... Eu falei, mas aí, minha filha, é Deus. Não é eu. Mas, na realidade, é assim. A gente está há 12 anos aqui e cada dia eu quero ganhar mais vidas, que é o meu objetivo, o objetivo da minha liderança, da igreja. A gente cultivou uma igreja que tem amor pelas almas. Então, lá na igreja, as pessoas têm vindo das drogas, das bebidas, de todos os erros. E, no entanto, a própria cidade estão vendo o testemunho de mudança da própria pessoa e a pessoa está questionando. Por quê? Olha aí. A pessoa perguntou para mim assim, o que o senhor fez na vida de fulano, olha, o senhor merece ganhar um troféu. Eu falei, não é eu, aí já não é eu. É porque, na realidade, as pessoas são impactadas, né, o Espírito Santo transforma, e as próprias pessoas que vão para a igreja por causa da mudança. Sim. Olha para a vida daquelas pessoas que antes, eu tinha um moço, tem um moço que está na igreja, a família, ganhou toda a família, está toda a família na igreja, porque ele dava um trabalho terrível. Todo final de semana tinha briga na cidade. Não precisava nem perguntar quem brigou. Eu sabia que era ele. Ai, Jesus. Ele foi para a igreja, aceitou Jesus embriagado. Meu Deus. No outro domingo ele estava na igreja, no outro. Daqui a pouco ele falou para mim, pastor, ó, quero que o senhor ore para o meu irmão, que eu quero trazer ele para a igreja. Trouxe o irmão se converteu, trouxe o pai, trouxe a mãe, trouxe o irmão, está tudo na igreja. Que a família viu o bom testemunho dele e a mudança. Meu Então, Deus, que coisa linda. o bom testemunho, a pessoa que fez a pergunta, é muito importante. Muitos vão vir para a igreja devido ao bom testemunho de alguém, a mudança, a metanoia, né? A mudança de mente. Sim, glória a Deus. Pastor, a nossa igreja também dentro do planejamento, além do culto do Oikos, que haveria de acontecer, que até eu tenho falado para o pessoal aqui de Jataizinho, como nós estamos com os cultos liberados, nós vamos retornar com esse propósito, né? Temos orado em todos os cultos, a gente ainda ora pela campanha, né, do Oikos, o papelzinho, todo culto é orado. Mas aí atrasamos para fazer o trabalho devido à questão da quarentena, né? Então nós estaremos retomando isso agora no mês de junho, fazendo os cultos ali especiais dentro do tema do Oikos. Mas tem uma outra questão dentro do planejamento que a gente também sempre incentivou aqui na igreja, falamos, e nós vamos ter até uma live com o missionário no sábado, né? Que é a questão da cantina missionária, que a igreja colocou esse projeto para esse desafio aí para as igrejas, né? Realizarem a cantina missionária. A questão do projeto, esse trabalho, o senhor poderia nos esclarecer sobre ele, um pouquinho mais, sobre os próximos alvos? Sim. Pastor, olha, a cantina é excelente, vem no coração do nosso diretor, já veio lá de cima, né? E essa questão da cantina, que é levantar fundos para o meio evangelístico, é para o missionário, é para abrirmos igreja, para investir também na obras missionárias local, da própria campo, né? Que é o meio da gente alavancar. Isso é importante mesmo, né? O senhor tem um banner, como que é? Tem um banner ali. Temos, que agora não dá para mostrar porque está longe. Se tivesse aqui um banner, mas está pendurado ali na igreja, tudo certinho. Pastor, é o caminho. Às vezes a gente não para pensar tanto, né? Mas assim, digamos, 20, 30 reais que é levantado de fundos num trabalho que você vai fazer numa cantina,
de lucro, no outro evento que você faz, mais um pouco, isso é ótimo. Você vai levantando um fundo para investimento. E é aquilo que eu falo, missões, semear na obra missionária, o retorno é lindo. Então, nós temos alguns projetos. Eu assisti a live que a missionária Daina fez com a pastora Ana. Sim. Eu pude estar fazendo algumas anotações, vendo o quanto é precioso esse trabalho na área de missões, de investir, né? Que é o MAN, né? O MAN. O MAN. Que vocês também trabalham aí. Sim. Isso. Então, tanto cantina, quanto o MAN, que nós temos uma orientação do nosso superintendente, pastor Levino, para nós estar também estendendo a região, é algo que a gente precisa já focar, trabalhar em cima disso aí, né? Por exemplo, você falou a respeito de uma live que você vai estar fazendo. Essa live é uma live beneficente? É uma Ou live. não? Não, é o pastor, né, o missionário Aniel, ele vai estar falando sobre a obra que ele está fazendo lá em Umuarama. Sim. Então, eu ainda tenho que ver detalhes, mas eu tenho um projeto de meio pandemia. A gente sabe que a situação não está bem para ninguém, mas a gente fazer uma live voltada à obra missionária, exclusiva. Colocar ali o códigozinho, né, a conta da região, e fazer um trabalho voltado a missões, para Sim. investir. Por exemplo, nós temos Marechal Cândido Rondon, que é um foco, né? Olha. Então, digamos assim, nós fizemos uma live aqui no campo, sábado passado. Fizemos uma live beneficente para ajudar uma família. Essa família, a esposa está com câncer, está uma situação bem delicada financeiramente. Então, nós fizemos essa live. Foi aí que eu tive a inspiração. O pastor Marcos e a sua equipe, que é da congregação, eles fizeram essa live para levantar fundos, algo assim bem administrado, com patrocinadores, mencionando o nome, algo bem transparente. E levantou fundos, assim, algo maravilhoso, totalmente transparente. Então, é algo que também estou estudando, não digo que é concretizado, que ainda eu preciso ter o aval do chefe, a gente sentar junto, mas é algo que eu estou pensando em fazer por esses dias em meio à pandemia e abrir espaço para quem puder semear, semear. Porque nessa época, pastor, que nós estamos passando, quantos missionários, porque não é só no Brasil, quantos missionários estão passando sufoco agora? Então. Porque, queira ou não, as nossas ofertas de missões, a maioria das igrejas não estão tendo cultos presenciais. Não tem como levantar as ofertas. Estamos ofertando, fazendo conforme o regulamento, as orientações que tem nos passado, claro, porque nossos missionários não podem perecer. Sim. Então, eu estou com essa estratégia, isso é uma estratégia agora, né? Para a gente estar estudando e vendo a possibilidade de levantarmos fundo e meio também de nós abrirmos caminhos aí para o futuro aí para Marechal Cândido Rondon ou outros lugares. Inclusive, em Marechal Cândido Rondon, eu estou indo espiar a terra semana que vem. Eu não conheço ainda, mas eu tenho membro da igreja aqui, que é a família de lá, eu estou indo com ele para lá, orar na cidade, espiar a terra, profetizar naquela terra, e é o que vamos fazer em nome de Jesus.
E esse recurso que auxilia essa questão da cantina missionária, não sei se chega a dar o valor necessário mensal, tanto para sustento do missionário, mas é da cantina missionária praticamente, né, pastor? Que vai para essa Isso. abertura de obra, né? Aham, é da cantina missionária. É o que é nos orientar desde o princípio, viu? É da cantina missionária. Olha só. E até eu incentivo o pessoal que tem aí já este projeto nas suas igrejas, né? E o pessoal que está nos ouvindo aí na live, não deixe de participar, semeie, né? Semeie com propósito, para colher com expectativa. É o que a gente fala aqui, até porque comer todo mundo quer mesmo, né, pastor? Então, você já Né? ajuda de duas vezes, né? Você vai comer o alimento ali e ainda vai contribuir para missões. Olha só. E aquele que não quer comer, digamos assim, eu estou de regime, vai lá e semeia. Fala, isso aqui é para a Sim, cantina missionária. sim, Né? né? Ah, Pô, mas é glória a verdade. Deus. Pastor, Sim. infelizmente já está dando o horário, falta aí três Pô, minutos para encerrar, que o Instagram, eu ele... falei que é muito pouco tempo, mas é assim Então, mesmo. e se nós não encerramos, o Instagram encerra nós. É verdade. Então eu quero aproveitar esses minutinhos, que são pouquinhos que falam, mas pedir para o senhor orar por nós, para Sim. que venha levantar cada vez mais pessoas, tanto para investir em missões, levantar missionários, mas como diz a palavra do Senhor, né, levantar trabalhadores para a obra local, né, na igreja, assim como o Senhor teve aí o crescimento da obra que eu lembro quando o senhor foi para Iguaraçu, que a gente ouviu as notícias, o senhor foi para Iguaraçu, tinha, acho que era 30, 40 pessoas aí na igreja, e hoje o senhor está aí com uma igreja com 400, 300 pessoas, numa cidade de 5.000 habitantes. Isso E é, queremos ganhar mais para Jesus. então, isso é sobrenatural. Então, eu queria pedir para o senhor estar orando por nós, para que Deus venha levantar essa graça evangelística, essa graça missionária sobre as nossas igrejas. Deixa eu parar de falar, senão o senhor não vai orar e vai acabar o tempo, né? Amém. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos proporciona. Queremos apresentar a cada um dos teus filhos. Como mencionei, ó Deus, todos nós podemos fazer o evangelismo. Todos nós fomos escolhidos para fazer a grande diferença. Então, Senhor, nos capacite, nos fortalece, para que nós possamos, Senhor Deus, cumprir o ID que o Senhor nos orientou, ir a todo mundo, anunciar o evangelho, pregar a tua palavra. Agora, Senhor, abençoe a cada um dos teus filhos que estão conosco, que cada um possa despertar para aquilo que o Senhor tem para com a vida de cada um. Seja no louvor, seja na ministração da palavra, que o Senhor abençoe, distribuindo os dons, graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito Amém. obrigado, viu, pastor, Eu por que atender. agradeço, satisfação imensa. Meu abraço para a vossa família, né? Temos aí um vínculo bacana, né? Oh, Conheço-vos desde jovem, né? Palavras é, proféticas, né? Tive a desde o nosso graça de casamento fazer civil. parte do casamento, né? Oh, Casamento civil, benção pura, não, né? o senhor Está é na um. sua ordenação, O senhor é, esteve. lá em Jaçanã, né? Sim, não, Isso olha, mesmo. o senhor é muito especial para nós, a família do senhor, o pastor Tiago. O Obrigado. pastor Tiago, a gente começou a pastorear no mesmo mês, só de dias de diferença, ele em Ângulo, e ele em Astorga e eu aqui em Já está Jataizinho, aí. né? Então Deus tem dado esse vínculo com a família do senhor. Olha, muito obrigado. O senhor é muito especial para nós. Um abraço Obrigado, pastor. para o senhor, para toda a família. A gente ama muito o senhor, viu? Amém. Obrigado, querido. Um Também, abração aí para a Daina e também para a Valentina, viu? amém. Todo mundo que está assistindo, Deus abençoe. Obrigado aí por participar e vamos fazer a obra, né? Vamos ganhar a nossa cidade aí para Jesus. Amém. Tchau, fiquem com Deus. A paz do Senhor.